Agradecemos ao Pai por este momento em Tua presença. É Pai. verdade. Viemos ao Pai neste momento, ao Pai, pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor venha usar o nosso pastor como canal de bênção aqui essa noite, meu Pai. Que a Tua palavra, Pai, venha ser, meu Pai, ministrada, Pai, com autoridade diretamente nos nossos corações, ó Pai, que diminua ele, ó Pai, para que o Senhor cresça e que a glória do Senhor venha descer, meu Pai, sobre este lugar, que a Tua presença, ó Pai, seja sobre este lugar. Pai, também quero apresentar também diante do Senhor, Pai, dos nossos colaboradores que estão, ó Pai, colaborando de bom coração, para que aquele trabalho, Pai, venha ser realizado para a glória e louvor do Teu nome, Pai. Não é um trabalho direcionado por mim, mas é um trabalho, Pai, direcionado pelo Senhor, Pai, porque é o Senhor, meu Pai, que está à frente deste trabalho, Pai, e que a glória, Pai, e a honra seja totalmente dada ao Senhor, meu Pai, que não venha ser nada sobre mim nem sobre eles, mas que venha ser somente sobre o Teu reino, meu Pai, que venha ser para a glória e louvor. Tem uma bênção nos diáconos Elias, fortaleça, ó Pai, Tua presença, dê mais anos de vida em Tua presença, para abençoar a casa, abençoar a família, abençoar a parentela, e onde quer que Ele está para os seus pés, que o lugar seja abençoado e próspero para a glória do Teu nome, que nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, pastor? Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor mais uma vez. Nós vamos abrir o livro de Jonas, irmãos. Jonas, capítulo 1. E nós vamos estar compartilhando com os irmãos um pouco desta história nessa noite. Louvado seja Deus. Jonas, capítulo 1. Hoje o nosso pregador seria outro, mas o nosso irmão está enfermo e não pôde trazer a palavra hoje. Vai ser difícil para nós substituí-lo, mas nós vamos estar nos esforçando com a graça de Deus para compartilhar com os irmãos um pouco acerca da palavra do Senhor. Nós tivemos uma vigília poucos dias atrás e muitos dos irmãos griparam, inclusive eu também, mas o nome do Senhor foi engrandecido, foi glorificado e continua sendo. Louvado seja o nome santo do Senhor. O versículo-chave é o 8, mas eu quero ler a partir do primeiro versículo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua milícia subiu até mim. Jonas, ele se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia passando para Tarsis, e pegou, pois, a sua passagem, ou pagou a sua passagem, e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez que o mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de desabar. E então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso deles. Jonas, porém, havia descido ao portão e se deitado, e dormia profundamente. E chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: O que passa contigo? Agarrando no sono, levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para não nos perecermos. E dizias uns aos outros: Vinde e lancemos nós sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E então lhes disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens?
E qual a terra? E qual é a tua terra? E de que povo és tu? Louvado seja o nome santo do Senhor. Os irmãos podem assentar, dando glória a Deus. E como tema deste texto, ou desta palavra nessa noite, eu quero vos dizer, a parte B do versículo 8, que ocupação é a tua? Que ocupação é a tua? Nós vemos aqui, no seio dessa palavra, uma mensagem extraordinária, aonde o Senhor veio com uma palavra a Jonas, dizendo: primeira coisa, dispõe-te, se levante, parte para cima. E ao decorrer desta mensagem, as coisas foram acontecendo, as coisas foram fluindo, e nós vemos na palavra de Deus que ele teve coragem, mas coragem de quê? De fugir da presença do Senhor. E a palavra de Deus continua falando sobre os nossos corações, que ali foram lançados sorte, para ver de onde surgia aquele mal, quem estava trazendo sobre a sua vida aquele mal, sobre aquele povo. E a Bíblia diz que o Senhor, ele trouxe ali um vento, e esse vento tornou-se uma grande tempestade. Louvado seja Deus. Tornou-se uma grande tempestade. Então a primeira coisa que nós vemos aqui, que o Senhor deu uma ordem. O Senhor, ele fez um chamado na vida deste homem, profeta chamado Jonas. E nós vimos que a primeira coisa que este homem fez foi fugir da presença do Senhor. Nós vemos que nos dias atuais, e até bem colocado no dia de hoje, vendo os bancos vazios desta congregação, nós vemos que todos nós recebemos da parte do Senhor um chamado para pregar, um chamado para louvar, um chamado para exaltar o Senhor, de contribuir. Todos nós temos um chamado na oração. Todos nós fomos convocados para uma obra ao qual o Senhor determinou para nós. Todos nós recebemos do Senhor uma ordenança divina. Nós vemos que a nossa irmã Luana foi chamada para exercer uma função neste computador, trazendo a você uma imagem para que você possa refletir. Talvez você ache que é um cargo pequeno, mas eu digo para você nessa noite, aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer, faça de maneira melhor. Aquilo que Deus te chamou para concluir, o chamado de Deus que Ele exerceu na sua vida, aquela convocação que Ele fez para você, faça o melhor. Muitas das vezes, já vi até os irmãos comentando, não, tem gente que passa e às vezes vê o pastor ali e não sabe que o senhor é pastor, porque o senhor está varrendo o passeio aí, está varrendo o quintal, colhendo lixo, né, e tal, a pessoa olha assim e não vê que você é o pastor. E eu repito para você nessa noite, aquilo que o Senhor te chamou a fazer, faça e faça o melhor. Nosso irmão Marquinhos acabou de pronunciar aqui nessa noite, desse segundo evento, ao qual ele conseguiu 21 colaboradores, para estar contribuindo nessa obra. Ele está exercendo aquilo que Deus o convocou, ele está exercendo aquilo que Deus o chamou, e ele está fazendo de maneira melhor possível, para a glória do nome do Senhor. Mas Jonas, ele preferiu correr, Jonas preferiu fugir, e quando Jonas fugiu, Jonas avistou ali um navio, Jonas avistou ali uma embarcação, e essa embarcação estava disponível para que todos aqueles que tivessem condições de pagar a sua passagem, poderiam entrar naquele navio, naquela embarcação, e seguir destino
vão seguir a sua viagem. Nós vemos dentro das Escrituras Sagradas que toda a pessoa que ela está a fugir da sua obrigação, toda a pessoa que está a fugir da ordenança ou do chamado de Deus, sempre vai aparecer ou vai estar disponível para ele uma porta de escape, como um navio apareceu para este homem chamado Jonas. Jonas avistou ali um navio que estava à sua disposição. Sempre vai ter, para alguém que esteja fugindo das coisas de Deus, sempre vai ter algo disponível para tirar a sua atenção. Sempre vai ter algo disponível para te arrancar do propósito. Sempre vai ter um navio disponível para tirar você do percurso, da origem ao qual Deus determinou que você seguisse. Sempre quando há um profeta de Deus, uma pessoa dedicada, que no seu coração há um temor, ele acaba fugindo da sua obrigação, ele sempre vai achar um navio disponível para tirá-lo do percurso que o leva ou proporciona a ele a estar dentro da vontade do Senhor. Nós temos que tomar cuidado. Nós temos que nos tomar cuidado com coisas que estão disponíveis nos dias atuais para nos tirar do propósito de Deus. Existem muitas coisas que estão disponíveis nos dias de hoje para nos tirar do propósito de Deus. Nós temos que vigiar, nós temos que consagrar, nós temos que nos esforçar, nós temos que pelejar, temos que estar dispostos, como Deus chamou: dispõe-te agora, levanta-te agora, desperta, Jonas, eu tenho uma obrigação para a sua vida. E eu quero dizer para você nessa noite: Deus tem também para você uma obrigação nessa vida. Você não foi chamado em vão, você não foi escolhido em vão, você não foi direcionado a esta casa em vão. Deus tem propósito para a sua vida nessa noite, e Ele está dizendo para você, através da sua palavra: não fuja desse propósito que eu tenho na sua vida. Porque fugindo dele, você sempre vai encontrar um navio disposto a te tirar do caminho do Senhor. E Deus, quando Ele vê que Jonas, ele foge da sua presença, quando Deus vê que Jonas não está indo de acordo com a vontade do Senhor, o Senhor então envia àquele lugar um vento. E este vento, nos diz a palavra do Senhor, que ele se tornou em tempestade. Todo aquele que se encontra fora dos propósitos de Deus, da vontade do Senhor, dos comandos do Eterno, ele vai enfrentar vendavais, ele vai enfrentar ventos fortes. Se você se propor a ir nessa direção, e Deus quer que você vá nessa direção, e se você não cumprir com a vontade de Deus, indo na direção que Deus quer, e você ir ao contrário da vontade de Deus, saiba você que você vai enfrentar ventos fortes. Saiba você que você vai enfrentar ventos fortes, e estes ventos tornarão em tempestades. A Bíblia diz que o barco balançou. A Bíblia diz que o barco, ele se moveu ali naquele lugar. A Bíblia diz que foi grande a tempestade. E eu digo para você: toda tempestade que nós passamos tem uma razão. Toda tempestade que nós vivemos, ela tem
tem um propósito. Toda tempestade que nós passamos por ela, todo vento forte que nós passamos por ele, tem uma razão, tem um propósito. Às vezes nós não entendemos, às vezes nós não compreendemos o porquê que nós estamos passando por este vento ou por esta tempestade. Por que nós estamos passando por este momento difícil em nossas vidas? Às vezes nós não compreendemos, mas muitas das vezes nós passamos por este momento porque Deus nos direcionou irmos para um lado e nós queremos ir para outro. Deus te chamou para exercer uma função nesta casa. Deus te chamou para exercer uma função nessa obra. Não se desvie da vontade de Deus. Não se desvie do desejo que Deus tem para a sua vida. Não se desvie tomando direção contrária daquilo que Deus determinou que você será na sua casa. Porque se você se desviar, você vai passar e vai enfrentar ventos fortes. Você vai enfrentar tempestades. Não sou eu que estou dizendo isso para você. É a palavra de Deus que nos diz que Jonas escolheu viver a sua própria vida. Jonas escolheu viver a sua própria vontade. Jonas escolheu viver o seu próprio desejo, mas mediante a sua vontade e o seu desejo, Jonas teve que passar pelo vento e pelos vendavais. Deus não te chamou para sofrer. Deus te chamou para você realizar a sua vontade. Dispõe-te agora, vai para a cidade de Nínive. Este foi o chamado de Deus para a vida de Jonas. E eu pergunto para você nessa noite, para que você se reflita, faça uma reflexão nessa noite. Para que Deus te chamou? Você já reconhece qual é a vontade de Deus na sua vida? Você já sabe qual direção Deus está te proporcionando? Você já tem a certeza de qual é o seu chamado no Evangelho do Senhor? É preciso nós meditarmos nesta noite. Deus tem um chamado para cada um de nós. A vontade de Jonas, ela distanciou do seu propósito. A vontade de Jonas fez com que ele se distanciasse do propósito de Deus. Talvez o propósito de Deus é que você toque instrumento. Talvez o propósito de Deus é que você louve ao Senhor. Talvez o propósito de Deus é que você seja um missionário. Talvez o propósito de Deus é que você evangelize ao redor desta igreja, ao redor desta casa. Talvez o propósito de Deus é que você continue orando a Ele, apresentando tanto as suas causas como as causas de muitos. Talvez Deus te chamou na oração. Talvez Deus te chamou para jejuar por vidas. Talvez Deus te chamou para orar nas madrugadas. Talvez Deus te chamou para ser um cooperador dessa casa. Talvez Deus te chamou para ser um diácono nessa casa. Talvez Deus te chamou para ser um presbítero ou evangelista nessa casa. Talvez Deus te chamou para ser um pastor nessa casa. Deus tem uma vontade e a vontade dele tem que ser cumprida. Deus determinou algo na vida de Jonas e tem determinado também na sua vida. Mas se você, assim como Jonas, querer fazer a sua própria vontade, viver os seus próprios desejos, você vai se distanciar do propósito que Deus tem para a sua vida. Não viva as suas próprias vontades. Não viva os seus próprios desejos. Viva aquilo que Deus determinou para você. Eu tenho certeza e repito,
Deus tem algo a realizar na sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas Jonas, ele estava recebendo o vento, recebendo a porção daquela tempestade, mas resolveu descer para o profundo do barco. Teve vontade de entrar lá no fundo do barco. E ali então Jonas tira o cochilo. Jonas descansa. Ele deita ali naquele lugar. Ele se acomoda. Quantas são as pessoas que já estão também, assim como Jonas, acomodadas, já não querem vir mais aos cultos? Esse negócio de não vir mais aos cultos, isso não é um privilégio só dessa igreja, não. Eu converso com várias pessoas e tenho visto todas elas falando que nesses últimos dias eles estão também passando por momentos difíceis, porque as pessoas, não estou dizendo as que estão doentes, não estou dizendo as que estão trabalhando, não estou dizendo as que estão passando por alguma situação que está fora do seu controle. Eu estou dizendo para as pessoas que estão acomodadas, já não oram mais, já não jejuam mais, já não consagram mais, já não leem mais as escrituras, já não vão mais nas vigílias, já não vão mais nas orações, já não vão mais nos trabalhos, nas reuniões, já estão como Jonas, lá no fundo do barco, acomodados com a vida, aceitando essa nova realidade, estão já totalmente dispersos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Assim como Jonas se encontrava ali naquela embarcação, acomodados, já não querem transmitir que são crentes, já não querem mostrar que são crentes, já não querem mostrar que eles são diferentes, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram em seus corações o desejo de mostrar que eles eram diferentes. Nos dias de hoje, são poucas as pessoas que estão tendo a mesma coragem de Sadraque, Mesaque e Abednego, de mostrar que eles são crentes, que eles são diferentes, que eles são pessoas escolhidas por Deus, porque o diabo também escolhe pessoas, e o diabo tem escolhido pessoas para transmitir também as suas mensagens. Mas eu louvo a Deus, que tanto no Brasil como em partes do mundo, Deus também tem os seus escolhidos para transmitir a sua palavra. Eu tenho acompanhado um norte-americano, um jovem, que ele aborda pessoas na rua, e ele começa a dialogar com essas pessoas, e ele começa a falar de Jesus, e ele vai com toda a humildade e simplicidade, ele fala de Jesus, e muitas daquelas pessoas, por essa pessoa norte-americana evangelizar, ele vai em locais complicados, locais que muitas das vezes eu e você não vamos, porque nós não temos coragem. Mas este jovem, ele sai e vai nesses ambientes, aonde nesses ambientes existem pessoas com chifre na cabeça, existem pessoas que fazem deformações no seu corpo, que fazem deformações nas suas mãos, nos seus dentes, afinam seus dentes, fazem deformações, várias tatuagens no seu corpo, furam buracos em toda parte do seu corpo. E este jovem norte-americano, ele chega a essas pessoas e começa a falar de Jesus, e ele diz para essas pessoas: olha, eu tenho algo de Deus, Deus tocou em meu coração. E ele começa a revelar a essas pessoas algo que ninguém sabe, somente aquela pessoa sabia. Deus começa a usar este norte-americano e começa a trazer revelações do seu passado, revelações do seu presente, revelações do seu futuro. E essas pessoas com chifre, deformados,
começam a chorar, começam a compreender que Deus tem algo nas suas vidas, e elas se entregam ao Senhor, por causa de uma vida que se dispôs a estar nesses ambientes. Deus, Ele te chamou para que você esteja aonde seja um instrumento, assim como este norte-americano, para ganhar almas para o Senhor. E estando aonde você estiver, usando, Deus usará a sua boca para falar algo sobre a vida dessas pessoas, e elas serão também sensibilizadas. Este homem ou este jovem, ele faz esse trabalho extraordinário. Igual ele há outros. Existe um judeu que eu também acompanho, e este judeu, ele vai em Jerusalém. E este judeu não por nome só, é judeu mesmo, de raça. E ele chega em outros judeus, principalmente ortodoxos, aqueles que andam com o chapéuzinho, o cabelo assim enrolado até o ombro. E esse judeu cristão, ele aborda essas pessoas e ele fala com elas: você crê em Jesus ou no Yeshua? E muitos falam não. Outros não querem nem conversa, porque eles são muito rígidos naquele pensamento deles ali. Não converso com você, não converso, e sai. Mas alguns, entre outros ali, acabam aceitando ouvir o que o judeu cristão tem a dizer. E o judeu cristão começa: eu era como você, eu já li isso, eu já li isso, eu já li aquilo, todos os livros ali do judaísmo. E ele começa a falar da sua história, da sua vida, e ele começa a apresentar aos judeus ortodoxos os seus pensamentos. E ele diz: olha, mas houve um dia, lendo e me aprofundando, que esse Yeshua me tocou. Esse Yeshua tocou no meu coração. Esse Yeshua tocou na minha alma. E ele começa a dialogar. E aqueles judeus começam a entender que ele começa a falar dos profetas. Ele começa a falar dos profetas bíblicos, que também estão no livro do Torá. E ele começa a dizer tudo acerca, ou tudo apontava para aquele que há de vir, era Jesus, o Yeshua. E ele veio, e ele começa a falar. E existe muitos entre eles que acabam aceitando aquela palavra. Por causa de uma pessoa disposta, Deus faz grandes obras. Por causa de uma pessoa que ouve o chamado do Senhor, Deus, Ele é disposto, vê a sua disposição e o ajuda para que ele possa, então, nesta seara, colher muitos frutos. Deus tem um propósito na sua vida. Eu repito, Deus está dizendo para você nessa noite que Ele te chamou, não foi em vão. Deus está dizendo para você nessa noite que Ele te escolheu, não foi em vão. E Ele te colocou neste caminho santo para que você proporcione a sua vontade. Ele quer que você viva novas experiências. Ele quer que você tenha visões espirituais de coisas profundas, ao qual Ele ainda há de mostrar para você. E você será um instrumento nas mãos do Senhor. Jonas estava lá acomodado, lá embaixo, estava lá no fundo, e aquelas pessoas receberam Jonas naquele barco. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, com quem nós recebemos na nossa vida. Jonas, ele foi recebido naquela embarcação. Aquela embarcação tinha alimento, aquela embarcação tinha bens materiais, aquela embarcação, ela tinha coisas valiosas ali dentro. E aquelas pessoas que estavam naquela embarcação, elas, por causa do dinheiro, deixaram ou venderam a passagem para um problema na sua vida. Muitas das vezes nós passamos também por problemas na nossa vida, porque nós deixamos qualquer pessoa entrar na nossa embarcação, entrar na nossa vida, entrar na nossa mente,
entrar na nossa história. Nós deixamos pessoas com as suas ideologias, os seus pensamentos, até contrários à vontade de Deus. Nós abrimos este navio e deixamos essas pessoas adentrarem, assim como essas pessoas deixaram Jonas adentrar naquele navio. E Jonas adentrando ali naquele navio, houve problemas, houve dificuldades, houve percas. E eu digo para você nessa noite: cuidado com quem você deixa estar ou entrar no seu barco. Deus está dizendo para você através da sua palavra: cuidado ao entrar ou deixar entrar alguém nos seus pensamentos, no seu coração, mudar o seu destino. Aquele navio era para mudar o destino de Jonas, a direção de Jonas. Cuidado para você não entrar numa embarcação furada. Cuidado para você não ser distanciado da presença do Senhor. Jonas entrou ali, o povo sofreu. Houve tempestade por causa de Jonas. Houve ventos fortes por causa de Jonas. Tudo poderia ser evitado. Jonas não precisava ser lançado ou sorte sobre ele para que ele fosse lançado sobre o mar. Jonas não precisava ter sido lançado, jogado sobre as águas. Jonas não precisava ter sido engolido por uma baleia. Jonas, até essa baleia o engolir, ele não precisava estar ali desesperado em meio àquelas águas. Talvez ele não nadava direito, ou mesmo sabendo nadar, mas quando o mar está bravio, não há solução para ninguém. É onda em cima de onda. Enquanto ele abaixa de uma, vem outra. Ele não conseguia talvez respirar. Ele não precisaria passar por aquilo. Mas por causa da sua desobediência, por causa da sua desobediência, aquilo que Deus ordenou, ele começou a enfrentar estes ventos fortes. Poderia ser evitado se ele permanecesse na presença do Senhor. Não espere o vento forte chegar na sua vida. Não espere o vendaval chegar na sua vida. Não espere a tempestade chegar na sua vida para você ter um propósito diante do Senhor. Evite os problemas que poderão vir sobre você. Evite as dificuldades que poderão surgir sobre a sua vida. Simplesmente aceite a vontade de Deus para contigo. Aceite o chamado de Deus para contigo. Aceite, esteja disposto para aquilo que Deus ele quer realizar na sua vida. Jonas, ele se encolheu. Ele foi para o fundo do barco. Ele se acomodou. Ele poderia ter evitado essa situação. Ele poderia ter evitado este destino. E nós vemos que a vontade de Jonas trouxe destruição àquela embarcação. A vontade de Jonas, ela trouxe destruição àquela embarcação. Por causa de Jonas, de uma pessoa, aquele ambiente foi destruído. Muitas das vezes, eu digo para você nessa noite, talvez por causa de uma pessoa que está na sua casa, que ainda não tomou a direção correta, as coisas podem ser destruídas. Por causa de uma pessoa que não teve a consciência de obedecer e se dispor para aquilo que Deus o chamou, pode haver destruição. Destruição sentimental, destruição familiar, destruição na família, destruição na saúde. Pode haver destruição na sua vida, no seu trabalho, destruição por causa de desobediência, por causa de não estar cumprindo com aquilo que Deus o chamou. Mas eu digo para você nessa noite, Deus há de nos guardar, Deus há de nos proteger e nos livrar.
de toda maldição, de toda peste, de toda doença, de todo mal, porque Deus chamou a mim, chamou você, chamou seus filhos, chamou sua esposa, chamou seu esposo, Deus chamou seu marido, Deus chamou sua casa, e Ele não chamou nenhum deles em vão. E se Deus chamou eles, eu tenho a certeza que Deus há de operar maravilhas nas suas vidas, mesmo que não esteja aqui nessa noite. Deus nessa noite pode mudar o quadro através de um sonho que Ele pode sonhar nessa noite, através de um despertar diferente, através de algo que pode surgir ou acontecer. Deus pode mudar o quadro. A pessoa pode evitar que os problemas venham, a pessoa pode evitar que os problemas surgem, mas se Ele não evitar, Deus ainda pode, através de mais uma oportunidade, estender a mão para esta pessoa, para que ela compreenda que Ele é Deus. Nós vemos dentro da palavra do Senhor que outros homens já de cara aceitaram o seu chamado. Elias aceitou o seu chamado. Moisés foi chamado na sarça ardente, mesmo que ele tinha dificuldades de fala, mas ele aceitou o seu chamado. Grandes homens aceitaram o seu chamado. Elias aceitou o seu chamado. Deus mandava ele ir para lá, ele ia. Deus mandava ele ir para cá, ele vinha. Deus mandava ele fazer algo, ele fazia. E Elias foi um dos homens mais extraordinários que a Bíblia nos fala, a não ser Jesus. Elias, ele, pela obediência, mesmo em momentos de fraqueza, eu vou para a caverna, mas ele viu coisas extraordinárias, vivenciou coisas extraordinárias, e mediante a sua obediência, coma pão, ele comeu, bebe água, que ainda a sua trajetória é grande, ele continuava seguindo com aquilo que Deus determinou para que ele seguisse. Deus quer que você siga aquilo que Ele determinou para que você seguisse. Não desanime, não esmoreça, não abaixe a sua guarda. Siga o propósito que Deus tem na sua vida. Nós falamos aqui, irmãos, nesse pequeno esboço, somente essa parte aqui. Ainda eu tinha mais a parte de baixo, mais a outra parte aqui, para compartilhar com os irmãos. Mas eu vou concluir dizendo sobre Marta e Maria. Livro de Lucas, capítulo 10, versículo 40, fala que Marta, porém, estava ocupada com grande serviço. Ela estava ocupada, ela não estava disposta à necessidade que ela deveria ter. Ela estava disposta a se ocupar com grandes serviços. Serviço não acaba, irmãos. Serviço você faz hoje, amanhã é o mesmo serviço, depois da manhã é o mesmo serviço. Ele vai continuar sendo serviço. E Marta, a Bíblia diz, no versículo 40 do capítulo 10 de Lucas, que ela se ocupava com muito serviço. E aproximou-se ela do Senhor e disse: Senhor, o Senhor não se importa que a minha irmã Maria tenha me deixado sozinha, ocupada nesse grande serviço? E diz a ela que me ajude. Verso 41 de Lucas capítulo 10. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e está inquieta com muitas coisas. O que o Senhor queria dizer para Marta? Isso aí vai continuar hoje e amanhã, como eu disse aqui agora. Serviço não acaba, Marta. Marta, você vai cansar à toa. Marta, Deus, através de Jesus dizendo a ela: Marta, Marta, você se preocupa com coisa demais. Você está muito inquieta. Você está muito preocupada. Versículo 42. Todavia apenas há uma necessidade, ou uma coisa só é necessária, em outras versões.
Que coisa é essa? Essa que Maria escolheu. Ela escolheu a boa parte. E ela está, ou a ela não poderá ser tirada. Ela escolheu a coisa certa. Tem gente que está preocupada com o seu serviço. Claro, tem que trabalhar. Todos têm que trabalhar. Mas se trabalhou, busque agora a coisa de Deus, algo de Deus. Deus te tem proporcionado o seu trabalho. Agora busque algo para preencher o seu coração, sua alma. E é isso que Deus estava falando para essas mulheres. Olha, você está preocupada com coisas desnecessárias, mas a sua irmã, ela está certa. Ela está preocupada com a coisa correta. Ela está preocupada com a coisa que é necessária para a vida dela. Ouvir as minhas palavras. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que aqui estão ouvindo esta palavra. E eu reforço dizendo para você: Deus te chamou, Deus te escolheu. Não importa se você já está velho ou se você está novo. Não importa se você tem dinheiro ou não tem. Não importa se você tem comércio ou se você não tem. Não importa se você é aposentado ou não, é pensionista ou não. Não importa se você tem algum bem valioso ou não tem. Deus te chamou, Deus te escolheu, porque Ele tem um propósito na sua vida. A Bíblia diz que Jesus, no capítulo do livro de João, capítulo 15, versículo 16, Ele diz: não me escolhestes a mim, eu escolhi a vós, e eu vos nomeei, para que vades e deis fruto, para que vades e plante, pregue, e testemunhe, testifique, e dê frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto o meu nome pedirdes a meu Pai, Ele vos conceda. Deus, Ele te chamou, Ele disse aqui: eu te escolhi a vós. E eu disse também que o inimigo das nossas almas, ele tem escolhido muitas pessoas, mas Jesus, Ele te escolheu em meio a essa multidão, para que você faça a sua vontade. Não saia da direção, não saia do propósito, e eu tenho certeza que grandes coisas você ainda vai contemplar para a glória do nome do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé e vamos agradecer ao Senhor. Falta 6 minutos para as 9 horas e nós vamos orar. E eu gostaria que você orasse pelo seu marido, pelos seus filhos, pelas suas filhas, pela sua esposa, pelo seu esposo, pelo seu trabalho, pelos seus vizinhos, por este bairro, que eu tenho certeza que Deus tem um chamado. Muitos estão correndo desse chamado, muitos estão se desviando desse chamado, dessa vocação, muitos estão indo para trás, mas eu creio que através da sua oração nessa noite, Deus há de tocar nessa vida, que você vai pensar nela agora, e essa vida vai mudar. Ela vai mudar de um jeito ou de outro, porque muitas das vezes, irmãos, eu conheci pessoas que ela queria que a pessoa mudasse, e se não mudasse, que morresse. Mas não é assim que funciona. Deus, Ele vai mudar do jeito dele, da maneira dele. Depois a gente não deve reclamar. Depois a gente não deve. Deus está trabalhando, vai continuar trabalhando, e eu creio que Deus há de fazer uma obra de um jeito ou de outro, mas esta casa não pode ficar assim. Essa casa precisa encher, e ela para encher depende de mim, depende de você. Tem gente que não é para salvação, mas tem gente que é, e eu tenho certeza que Deus tem algo a realizar aqui ainda nessa congregação. Ele vai agir do jeito dele, da maneira dele, mas Ele vai fazer alguma coisa, mas do jeito que está, não vai ficar. Deus vai trabalhar, e nós estaremos orando para isso. Deus Santo, Deus Poderoso, em o nome do
Nós estamos aqui nesta casa e eu apresento estas vidas que está passando na minha mente neste momento, estas vidas que está passando no meu coração neste momento. Eu não vou fazer menção do seu nome aqui, porque eu faço menção do seu nome nas madrugadas, mas eu vou dizer para você que está ouvindo esta gravação nesse dia de hoje: Deus vai fazer alguma coisa na sua vida, mas do jeito que você está, você não vai ficar. Esta igreja tem algo especial para você. Deus tem algo especial para a sua vida. Não espere o vento forte vir sobre você. Não espere os vendavais e as tempestades surgirem na sua vida. Deus Santo, Deus Poderoso, move as águas, move os corações que estão endurecidos, move, Senhor, os sentimentos que estão perturbados, as mentes que estão atrofiadas, os corações que estão endurecidos. Move, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele vem por bem ou ele vem por mal, mas eu peço ao Senhor, move em nome de Jesus. Dá oportunidade, dê graça, para que essa pessoa, em nome de Jesus, ela reconheça o seu chamado, ela reconheça a sua vontade, para que ela não venha viver ou passar pela boca do peixe, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Que Deus continue guardando a sua vida, que Deus continue guardando a sua casa, que Deus continue guardando o seu trabalho e o trabalho das suas mãos, que haja prosperidade na sua vida, que haja maior comunhão na sua vida, que haja maior vida com Deus na sua história, que Deus continue prosperando a sua despensa, prosperando os seus, que a sua família se converta, seja ela aqui em Montes Claros, seja ela na China, seja ela onde estiver, que a sua família seja alcançada pela mesma graça que te alcançou, que a bondade do Senhor continue sobre a sua vida e sobre a sua história, que você seja instrumento para a glória do nome do Senhor, que haja testemunho na sua vida, que você consiga testificar da grandeza de Deus, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e as consolações do seu Santo Espírito continue na minha vida, na sua vida, na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Vão em paz, vão em segurança, em nome de Jesus.